me fala. Pronto. Vamos começar a aula, então. Pronto? Então, vamos orar. Deus de amor, muito obrigado, Pai, por esse momento tão ímpar que podemos nos debruçar sobre a Tua Palavra, sobre as verdades que há na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Muito obrigada por esse momento, pela nossa escola dominical. Ser com a aula de hoje, ser com o Carlos, com certeza já foi edificado ao estudar esse conteúdo, e muito obrigada porque temos essa oportunidade de aprender mais de Ti a cada dia. Ser com cada aluno que irá ouvir essa aula, que possa fazer diferença em suas vidas, ó Pai, que possamos ter a Tua Palavra, os Teus ensinos no nosso coração e praticarmos o que temos aprendido. Muito obrigada por tudo, ser com Carlos nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, a gente vai começar uma breve revisão daquilo que a gente viu na aula passada, tá? Compartilhar com vocês. Todos estão vendo aí na internet? Aqui também, né? Tudo certinho. Deixa eu virar a televisão. E a nossa aula o nosso capítulo é que diferença faz se Deus existe? Tá? Vocês se lembram do que a gente viu semana passada? Vocês se lembram? A gente vai fazer um breve resumo daquilo que a gente viu, tá? Onde nós paramos. A gente tem que lembrar para onde a gente está indo, por que a gente está falando sobre isso, né? Afinal de contas, por que é importante a gente saber o porquê Deus existe, ou porquê a vida não tem sentido sem Deus. Antes de compartilhar com as pessoas as evidências em favor da existência de Deus, pode ser que seja preciso primeiro ajudá-las a ver por que isso importa. Do contrário, elas simplesmente nem ligarão. A gente está falando aqui, desde a aula passada, vai falar novamente sobre isso, o porquê Deus importa, nesse sentido, porque as pessoas elas geralmente precisam entender o porquê, qual é o peso, ou qual é a consequência de não existir um Deus. Ou seja, as pessoas primeiro elas precisam entender o problema de tudo, né? Elas precisam entender o problema para poder ver ou dar valor à solução, tá bom? Lembram-se disso? Tá bom. Então, nós falamos na aula passada do absurdo da vida sem Deus, né? Então, a consequência final do ateísmo, ou de você não considerar a vida com Deus, ou tirar Deus, ou dizer que Deus está morto, é caminhar para um absurdo. E qual é esse absurdo? Né? Tanto o homem quanto o universo estão inevitavelmente fadados à morte. A única certeza do homem é que ele vai morrer. Né? O fim de tudo é a morte, é o caixão, é a destruição. E acaba por aí. Né? Não tem mais nada de valor, né? De sentido, de propósito para a vida. Né? Então a gente fala assim, sem um sentido último. Né? A vida não tem um sentido. Né? Não tem um porquê, né? Relacionado à importância. Né? Não tem significado nenhum. A gente não tem o porquê importa a vida. A vida fica sem esse sentido. A relação do valor, que é muito importante, o valor. O que é o valor? A questão da moral. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. A vida também não tem mais sentido, não tem mais, ou melhor dizendo, não tem mais um valor no sentido de o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E nós vimos também que a vida não tem um propósito, ela fica sem propósito, não tem uma finalidade, não tem razão para a gente existir. Qual é a razão para a gente existir? Certo? E para que o homem viva assim, ou uma pessoa que vive sem Deus, né, você vai dizer, ué, mas os ateus eles vivem, né? Eles não se matam, eles não simplesmente deixam de existir. É verdade, eles vivem, mas para eles viverem, ou eles vivem de uma forma incoerente com aquilo que eles acreditam, né? E vivem numa mentira, ou eles vivem numa mentira, né? Eles criam razões para viver, eles inventam ilusões para viver, e geralmente é uma ilusão equivocada da vida,
né? É incoerente com aquilo que eles defendem. Tá? Tudo isso a gente viu na aula passada. Ficou alguma dúvida da aula? Tá ficando Mudo aí. mudo? Voltou? Eu caí aqui e voltei. Deixa eu ver. Ele voltou aqui. Tá? Ele está compartilhando ou não? Não, parou. Parou, né? Tá bom. Tá. Voltou, né? Voltou. A internet aqui está um pouquinho instável. Tá bom? Vocês estão vendo aí, pessoal? Então tá bom. Então a gente vai para a aula de hoje. Tudo que a gente viu nos conduz a essas conclusões. O que a gente conclui de tudo aquilo que a gente viu na aula passada? A gente conclui que a cosmovisão do ateísmo não é suficiente para uma vida feliz e consistente, né? Como a gente já falou, se a gente for crer que o ateísmo é algo bom para viver, e a gente adotar verdadeiramente o ateísmo em nossas vidas, a gente vai ver que ela não é suficiente e não pode te dar uma vida feliz. Tá? O ser humano não pode viver de forma consistente se viver diante da perspectiva de uma vida sem sentido, sem valor e sem propósitos finais. Então, um ateu, ele vive sem sentido, sem valor e sem propósito. Foi o que a gente viu na aula passada, tá? Ele não tem uma forma consistente de viver nessas áreas. Ele não tem como responder essas coisas. Se tentarmos viver de forma consistente com o ateísmo, acabaremos profundamente infelizes. Essa é a conclusão do autor. Se, ao contrário, dermos um jeito de viver felizes com essa cosmovisão, será somente de desmentirmos a nossa própria cosmovisão. Como a gente já falou, é o contraditório, né? Ele precisa de algumas coisas para viver. Isso vai ficar mais claro quando a gente for falar dos personagens. Isso é nítido de enxergar que o ateu, ele começa a inventar coisas, o propósito de vida, né? Ele também tem moral, certo e errado. Mas a pergunta fica, da onde que ele tira tudo isso? Da onde que ele sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal? Isso vem de quem, gente? A gente sabe que isso vem de Deus. Tá? Mas ele diz, não, Deus não existe, mas eu faço coisas boas. Com base em quê? Coisas boas segundo Deus, né? Em alguns momentos. Para sobreviver, o homem precisa viver se enganando. Uma nobre mentira é aquela que nos ilude, nos engana, nos leva a ir além dos próprios interesses, além da família, da nação e da raça. Né? Então, ele vai criar várias coisas para se enganar. Eu vou dar um exemplo já daquilo que eu vou demonstrar em relação ao meu exemplo. Eu também trouxe um exemplo de um filme, tá? De um cientista, que, na verdade, ele diz que o cristianismo é algo louco, né? É algo maluco, mas que é algo absurdo, segundo ele. Mas para ele, a religião dele é a ciência, é a física, é o universo. Então ele tem que construir alguma coisa para colocar no lugar de Deus. Ele tem que criar uma ilusão para colocar no lugar de Deus. Tá? O racionalismo, ele diz que a razão está do lado da ciência e a ciência não pode ser feita junto com o cristianismo. Tá? Então essa é a ideia, a mentira. A gente vai ficar se enganando, a gente vai ficar criando coisas para colocar no lugar de Deus, para dar propósito para a nossa vida, para a gente dizer o que é certo e o que é errado, para a gente ser feliz. Eles precisam ficar criando esses enganos, tá? Bom, agora a minha história. O próprio autor do livro, que é esse homem aí, William Lane Craig, tá? Ele que escreveu esse livro aqui que a gente está estudando, aqui, ó, em guarda, tá? Ele é um cientista muito famoso, ou melhor, ele é um filósofo, tá? Não é um cientista, ele é um filósofo muito famoso, e ele contou o seu próprio testemunho, tá? De como ele se converteu, como ele encontrou o evangelho. E ele vai dizer para a gente que ele cresceu num lar não cristão. E ele queria
conhecer algo bom, ele queria conhecer a igreja. E ele foi para uma igreja. Ele foi visitar uma igreja, ele começou a frequentar essa igreja. Ele queria entender o sentido da vida, o porquê as coisas existem, por que eu estou no mundo. Ele procurou uma igreja, nada melhor, não é do que procurar uma igreja. E aí ele começou a frequentar a igreja, começou a conhecer as pessoas, e eles viram que as pessoas eram hipócritas, segundo ele. As pessoas eram hipócritas. E ele diz, esse lugar está cheio de pessoas que dizem que são boas, mas no fundo elas não são. Pessoas que vêm na igreja no domingo e que se mostram, têm uma aparência de santidade, mas na verdade elas não são. Eu não sei se vocês já pensaram isso algum dia na sua vida. Se você olhou para outra pessoa e falou, olha só essa pessoa, ela vem domingo na igreja, ela vem para a igreja no domingo e chega durante a semana, no seu dia a dia, e eu sei o que ela está fazendo. Eu sei que ela não teme a Deus. Eu sei que ela não confia no Senhor. Né? Foi isso que ele pensou. Ele chegou lá na igreja, ele olhou para as pessoas, ele viu um monte de gente hipócrita. Ele falou, olha, isso aqui não é uma razão de viver. Isso aqui não é realmente algo bom para se viver. Por quê? Porque as pessoas não vivem aquilo que elas creem. Olha o que ele diz aqui no livro. Algo que incomodava muito ele. Se eles se dizem cristãos, mas vivo a vida com mais decência do que eles, eu costumava pensar. Eu me sinto tão vazio por dentro e eles não se sentem diferente. Apenas fingem ser algo que não são. São apenas um bando de hipócritas. E comecei a me sentir como muito amargurado em relação à igreja e às pessoas que a frequentavam. Tá? Ele estava olhando para as pessoas, ele olhou para as pessoas. Ele não olhou para Deus, ele não refletiu a respeito da vida realmente. Mas ele se preocupou mais com as pessoas. Geralmente a gente faz isso. A gente se preocupa mais com as pessoas que estão ao nosso redor, em olhar para aquilo que ela está fazendo, do que a gente olhar para o próprio Deus. E esse é um grande erro que a gente comete. A gente não pode, a gente sim pode olhar para as pessoas e tentar ajudá-las a encontrar o Senhor, ou viver uma vida com Deus. Mas se você conhece alguém na igreja que ela não vive de acordo com a vontade de Deus, que ela não teme a Deus, que não procura fazer a vontade de Deus, provavelmente essa pessoa nunca conheceu a Deus. Então, ao olhar essas pessoas, a gente deve ajudá-las. A gente deve ajudá-las a conhecer a Deus, a ter um encontro com o Senhor. Mas nós devemos fazer esse exercício para servir e não para usar as pessoas como modelo para nós. Tá? O nosso modelo é Cristo. E nós devemos conhecer a Deus. A gente vem à igreja para adorar ao Senhor, para servir a Deus. A gente não vem à igreja para olhar para as outras pessoas. Fulano veio, não veio. Olha o que ele fez, olha o que ela faz. Que legal, que bonito, que feio. Tá? A gente vem para olhar a Deus, para olhar para Deus, para conhecer ao Senhor, para conhecer a Bíblia. Tá bom? E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas isso foi um instrumento na vida dele, né? Ele começou a se revoltar com a igreja, ele começou a se afastar da igreja, até que ele vai para a faculdade, né? Ele vai para a faculdade e ele conhece lá a sua esposa, se não me engano, né? Ele conhece aquela que ia ser a sua esposa. Eu não grifei aqui. E aí ele diz assim, ó, um daqueles dias em que eu me sentia particularmente miserável, entrei na aula de alemão e me sentei bem atrás de uma garota. Uma daquelas que está sempre tão feliz que chega a te deixar doente. Dei um tapinha no ombro dela e resmunguei. Afinal, Sandy, por que você está sempre tão feliz? E ela respondeu, ora, Bill, porque eu sou salva. Então, num dia, numa aula, tinha uma moça que sentava na frente dele e ele sempre notava que ela era feliz, que ela realmente era feliz, que você via a felicidade nela. Vocês conhecem pessoas assim? Que não importa a circunstância,
Não, 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 olha o seu amor, né? A pessoa que está mais preocupada e está mais satisfeita em Deus, que ela se alegra em Deus, não se alegra com as coisas. Pode ter um dia mau, um dia triste. Às vezes as pessoas se entristecem também, até aquelas, mas ela, ela cria tanto no Senhor, ela confiava tanto em Deus, ela amava tanto em Deus, e aqui a resposta dela diz isso, porque eu sou salva. Que isso refletia na vida dela, que isso reflete nas suas atitudes, né? Ele conheceu, o autor do livro, ele conheceu uma pessoa assim, que era da turma dele, que sentava na frente dele, uma moça, que ele resplandecia, ele transparecia, ela refletia a alegria que ela tinha. Quando a gente vai ver lá em Atos, como o reverendo Donizete citou hoje, né, o texto de Atos, e aí ele falou lá da igreja primitiva, e eles tinham tudo em comum, né? Ia de lar em lar, e tinha a simpatia do povo. Eles contavam com a simpatia do povo, ou seja, as pessoas da igreja, as pessoas de fora olhavam para elas e falavam: Nossa, como a Luiz é legal, como o Mateus é legal, olha como ele é feliz, olha a Marcela como ela é feliz, né? A Bianca feliz, a Laura, o Nicolas, a Carol e a Nicole, a Débora, a Keila. Olha como eles são felizes. Olha como eles vivem a vida, olha como eles enxergam a vida. Eu consigo notar isso na vida deles. Isso é maravilhoso. E as pessoas olham para a gente com admiração, porque a gente é diferente, porque a gente crê no Senhor, porque a gente ama a Deus, a gente ama a palavra dele. A gente confia que nós já somos salvos, que nós já recebemos isso, e isso é tão comum na nossa vida, é tão natural em nós, e o salvo tem isso. Isso não é coisa lá de Atos, não é só uma história da igreja primitiva, essa é a história das nossas vidas. Quando a gente conhece o Senhor, a gente vive mais feliz, isso é nítido em nossas vidas. E ele percebe isso nessa moça. E ela responde, porque eu sou salvo. E a reação dele, fiquei de boca aberta. Nunca tinha ouvido ninguém falar daquele jeito antes. E ele perguntou de novo, você é o quê? E ela me disse, conheço Jesus como meu Senhor e Salvador. E o que o autor diz? Ele responde assim, eu vou à igreja. Disse meio sem jeito. Existe uma grande diferença entre você crer no Senhor, confiar nele, viver uma vida com ele e vir à igreja. Isso que está bem claro aqui, fica muito nítido aqui. São duas coisas totalmente diferentes. Conhecer a Deus e vir à igreja. Não deveria, mas tem gente que vem à igreja e não conhece a Deus. E ele entende isso, porque isso não fazia sentido para ele. A resposta dela, eu sou salvo. E ela diz assim para ele, isso não é o bastante, Bill, você tem que ter Jesus no coração. Ele diz assim, para mim aquilo já tinha ido longe demais. Por que Jesus iria querer morar no meu coração? E ela diz, porque ele te ama, Bill. E o autor diz assim, aquilo me atingiu como um raio. Lá estava eu, tão cheio de raiva e ódio, e ela dissera que havia alguém que me amava de verdade. Não era ninguém menos do que o Deus do universo. Aquele pensamento me deixava estupefato. E pensar que o Deus do universo me amava, a mim, Bill Craig, esse vermezinho perdido naquele pontinho de poeira chamado planeta Terra. Era demais para mim. Aquilo foi para mim o início do mais agonizante período de busca porque já passei. Eu tinha um Novo Testamento e eu li de capa a capa. Quanto mais eu lia, mais encantado ficava com a pessoa de Jesus. Havia uma sabedoria em seus ensinamentos que jamais havia encontrado e uma autenticidade em sua vida que não era típica daquelas pessoas que eu havia conhecido, que se diziam cristãs, naquela igreja que eu estava frequentando. Então percebi que não podia jogar fora o bebê junto com a água do banho. Essa é a conclusão dele, certo? A ilustração dele, quando você dá um banho no bebê, e eu estou vivendo isso várias vezes, às vezes o bebê faz um xixizinho na água, às vezes o bebê faz um cocôzinho na água.
Ou a água que você dá Na banho. cara. Opa! Olha lá, o Martins, Ou na cara. entendi. Ou na cara, né? Um na cara. Às vezes o neném faz cocô na gente. Não é só aquele bebezinho bonitinho lá da foto, né? Vai dar trabalho. Mas quando você dá banho nele, sai a sujeira dele, ele fica na água. Você não pode jogar o bebê junto com a água, é isso que está querendo dizer. Você não pode colocar tudo no mesmo balde. Você não pode olhar para a igreja e falar assim, só tem gente hipócrita e eu vou desprezar. Só tem coisa ruim na igreja e pronto, acabou. Não. Claro que não. Tem coisas muito boas. Né? Tem pessoas boas, tem pessoas que creem no Senhor, que servem a Deus, que amam a Deus, que tem Jesus no coração. Né? É esse o exemplo que o autor usa. Né? E para ele, foi uma mudança em sua vida. Você viu que Deus usou uma moça para despertar ele. Para ver, não, existe pessoas que temem a Deus. E qual foi a reação dele? Conhecer a palavra, buscar na palavra, entender a palavra, ler a Bíblia. E o livro diz que ele leu de capa a capa o Novo Testamento. Né? E ele entendeu quem era Cristo. Ele viu que Cristo não era igual às pessoas. Cristo é diferente. E esse Cristo o amava. Né? O ama. E isso fez toda a diferença. Por quê? Depois o autor vai continuar, ele diz que deu propósito, ele encontrou o propósito da vida, ele encontrou valor em Cristo, e nós podemos encontrar tudo isso em Cristo. Aquilo que os ateus não têm, nós temos. Cristo Jesus. É Ele que nos dá propósito, é Ele que nos dá valor, é Ele que nos dá sentido. A nossa vida só existe por causa dele. E aqui, eu vou até ficar de olho no relógio, vou falar um pouco da minha história. Por isso que eu li esse capítulo e eu falei, eu fiquei muito feliz por causa dele. Porque eu vou falar um pouco de mim também. Tá? Não é legal ficar falando de mim, mas talvez isso entre no nosso tema. Eu não nasci no lar evangélico. Eu não tive. Alguns já devem ter ouvido várias vezes, né? Acho que o Mateus já ouviu várias vezes na sala. Que às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu falo. Eu não nasci num lar cristão. Eu não tive o privilégio que vocês têm. Desde cedo, desde jovens, adolescentes, estarem na igreja, aprendendo a palavra, junto com boas amizades. Eu cresci, mesmo que a minha família, minha avó era daqui da igreja, sempre foi presbiteriana, mesmo que a minha família, meu avô era diácono, mesmo que a minha família, a parte da minha mãe, fosse da igreja, minha mãe e meus tios não seguiram, saíram da igreja. Minha mãe casou com meu pai e eu vivi uma vida ímpia, num lar que não era um lar cristão. Às vezes minha avó me trazia na escola dominical, acampamento, eu ia quando era criança. Mas eu não nasci num lar cristão. Eu não tive contato com a Bíblia, eu não aprendi aquilo que é certo, aquilo que era errado. Eu vivi a minha infância, a minha adolescência longe de Deus. Longe de Deus. E foi uma fase muito difícil, uma fase muito rebelde. Não sei se você tem amigos que não são crentes, ou conhece alguém, ou tem alguém na sua família que seja assim. Mas eu tive uma vida rebelde. E para piorar as coisas, os meus pais se divorciaram quando eu tinha entrando na adolescência. Eu tinha uma séria necessidade de ser notado. A razão da minha vida era ser notado. O propósito da minha vida é que as pessoas olhassem para mim. Mesmo que meu pai e minha mãe me amassem muito, e eles amam muito, eu sentia um vazio em mim, uma necessidade de ser notado. Eu queria chamar a atenção. Eu queria que as pessoas me olhassem. E como eu fazia isso? Eu não tinha valor para isso. Eu não tinha o que era certo e o que era errado. Então eu fazia de tudo para ser notado. No meio dos meus amigos, eu queria ser o mais rebelde. Eu queria fazer as coisas que ninguém queria fazer, que ninguém tinha coragem. Eu queria fazer. Às vezes, eu fazia meus pais passarem vergonha para que eles olhassem para mim. E eu fui entender isso só depois que eu fui ser adulto. Ou só depois que o Senhor me chamou. Mas muito tempo, qual foi a consequência disso? Bebidas, drogas, festas e demais coisas
que caminham para a destruição, que caminham para caminhos maus. E eu procurava nas coisas, nas pessoas, sentido para a minha vida. Tinha um vazio na minha vida, e eu não sabia explicar o porquê. Havia um vazio, eu tinha que preencher esse vazio com as coisas do mundo. Às vezes dinheiro, às vezes carro, às vezes bens, às vezes viagens, às vezes amigos, às vezes e outras coisas. Tudo era uma tentativa de se dar um sentido para a minha vida. E eu nunca encontrei. Eu nunca encontrei. Nunca faltou nada. Eu nunca olhei e falei assim, eu queria fazer aquilo lá e eu não tive, eu não pude fazer. Tudo que eu tinha vontade, eu fazia. Tudo que eu tinha no meu coração, eu ia lá e fazia. Porque eu pensava que essas coisas podiam me dar prazer, podiam me dar alegria de verdade. Podiam satisfazer meu coração, preencher a minha vida, dar sentido para ela. E eu nunca encontrei. Eu nunca encontrei nessas coisas. Nunca. Porque essas coisas não dão sentido. Essas coisas não dão valor à nossa vida. Essas coisas não preenchem o vazio que há em nós. Sabe quando eu tive o meu coração preenchido? Foi quando meu pai me deu uma Bíblia para eu ler. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a ir na igreja. E eu comecei a entender quem Cristo é. Aquilo que Cristo fez. E por que eu existo. Existe um propósito. Deus que criou todas as coisas, como o autor diz. Ele me amou. Vocês já pensaram nisso? O Deus que criou tudo. Ele nos amou. Ele nos escolheu. Mesmo imperfeitos, mesmo falhos. Vocês têm falhas, eu também tenho. E Deus não olhou para nós porque a gente é bonitinho, porque a gente é legal. Mas desde a eternidade, Deus nos escolheu, Deus nos amou. Deus tem um relacionamento com a gente. Deus nos ensina a viver. Deus nos conduz. Deus nos promete uma vida eterna com Ele. Isso dá sentido para a vida. Isso preenche o vazio em nós. Eu não sei se você já conhece o Senhor, mas saiba que as coisas do mundo não satisfazem. As coisas do mundo não dão prazer, não dão, pode até dar um prazer momentâneo, mas elas não satisfazem o nosso coração. Deus satisfaz. Você encontra a alegria verdadeira em Deus. No Senhor. Não olhe para aquelas pessoas que não temem a Deus e fazem tudo que dão na telha, e você olha lá na rede social, todo mundo feliz, alegre. Mentira! Ninguém vive feliz o tempo todo. Sem Deus. Uma foto, um vídeo, uma experiência não pode dar felicidade verdadeira. E você tem aqui, no Senhor, provar e ver que o Senhor é bom. Né? Você tem isso na palavra de Deus. Tá bom? Você tem isso no Senhor. Não fique olhando para fora, não fique olhando para o vento, não fique olhando para as pessoas. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Tá bom? Essa é a história do William Gregg e um pouco da minha história também. Quando eu li isso, eu falei, é exatamente isso. A gente encontra o sentido da vida. A nossa vida muda, a nossa forma de ver o mundo muda. Deus transforma a nossa vida. Deus muda a maneira de ver, de enxergar a vida, de viver, de quem nós somos. É nova criatura. É realmente uma nova pessoa. Deus mudando o nosso coração. É isso. Deus nos dando uma nova mente. Uma forma de viver, de ver a vida. De entender o que é certo e o que é errado. E valorizar isso. Tá bom? Então é isso aí. O sucesso do cristianismo. Segundo a cosmovisão cristã, Deus existe sim e a vida não termina no túmulo. A vida não acaba no túmulo. A gente tem algo a mais. Não é? O cristianismo da Bíblia, portanto, fornece duas condições necessárias
para uma vida repleta de sentido, valor e propósito. Deus e a imortalidade. Esse é o propósito da nossa vida. Se você se acha perdido no mundo, olha, o que eu vou fazer? Primeiro, Deus te criou com um propósito. E o principal e o primeiro propósito é o quê? É glorificá-lo. É fazer a sua vontade, é servi-lo com aquilo que ele nos dá. Né? Mas vou puxar um gancho com aquilo, a palavra que o reverendo Donizete leu. Né? Ele falou da questão do dinheiro. O dinheiro não é nosso. Tá? A casa que nós temos vem do Senhor. A escola vem do Senhor. A roupa que você veste vem do Senhor. Aquilo que você come vem do Senhor. Tudo vem dele. Ele colocou tudo isso nas nossas mãos para a glória dele. Esse é o sentido. Nós não fomos criados para nós, para satisfazer os nossos desejos, os nossos prazeres, a fazer aquilo que a gente tem vontade na cabeça. A gente existe para servir a Deus, para servir ao Senhor. Então, o autor principal da nossa vida não somos nós mesmos, mas é Deus. Certo? E esse é o sentido da nossa vida. Esse é o propósito. Ficou mudo de novo. Você caiu. Caiu, né? Quando cai, você para de compartilhar. Tá, deixa eu voltar aqui. Pronto. Por causa disso, podemos viver de forma consistente e viver felizes dentro da estrutura da nossa cosmovisão cristã. Né? A gente pode encontrar felicidade verdadeira e tendo um propósito de vida, valores, né? A gente pode viver uma cosmovisão cristã, ou seja, viver o mundo de acordo com a vontade de Deus. É olhar e enxergar o mundo de acordo com a vontade do Senhor. A gente pode fazer isso, a gente deve, né? Porque, na verdade, meus irmãos, o mundo é de Deus, né? Deus criou tudo isso. Nós temos que viver de acordo com aquilo que o Criador nos ensinou. É tanto entretenimento, tanta coisa, né, que se expõe, que mostra, que é tão envolvente, estimulante, mas aí, não fazer nada, porque Deus não vai se agradar e não tem assim. Né? Eu acho que quando tem sentido, certo? Eu tenho que colocar tudo no devido lugar, o olhar muda. Né? Então, todas eu posso fazer, eu posso todas as coisas, mas nem né? Tudo me alista. Tudo me alista. Tudo me convém. Então, assim, eu sei colocar as coisas tá? E Deus vai fazer tudo isso. Né? Ele tem que estar primeiro. Quando você põe Deus e sabe o que é você, e sabe que você tem uma missão para você, para os próprios desejos, né? Então você começa a construir as coisas de uma forma diferente. E aí, agrada o Senhor, né? Então, não precisa ser a partir do momento né, que você tem a sua vida, para Deus. Ele tem que agora eu posso nada, agora, né? Mas eu não sei no lugar, né? Fazem mais sentido mesmo. Sim. E a gente tem que entender que a vida cristã não é só um mero é certo, errado, posso ou não posso, é ou não é. Como eu sempre insisto com vocês, a gente tem que aprender a enxergar a vida, a olhar a vida de acordo com a vontade de Deus. É saber avaliar. Né? Então, às vezes o pai e a mãe, ele fala assim, não, isso não é bom para você, porque eles têm condições de avaliar. Eles avaliam tudo isso, né? E vocês têm que aproveitar a oportunidade de cada vez mais conhecer a Bíblia para você poder avaliar sozinho. Vai chegar um dia que vocês vão caminhar sozinhos e avaliar, opa, isso é bom ou não para mim?
Eu sei que vocês já fazem isso, né? Às vezes um amigo de vocês fala, vamos fazer tal coisa. Você fala, opa, não vou. Isso não é bom, né? Isso não. Mas a gente tem que desenvolver isso cada vez mais. E como a gente desenvolve isso? Através da palavra, através da Bíblia. A gente precisa conhecer mais a Escritura. E como a Keila falou, não é só uma questão de não fazer ou não. A gente faz aquilo que agrada a Deus. A gente pode fazer. A gente está no mundo para viver, a gente vive. Deus não nos colocou dentro de um cercadinho e nos prendeu. Pelo contrário, Deus nos colocou no mundo. Mas a gente tem um propósito nesse mundo. A gente não foi criado para viver de acordo com o nosso coração, nossa vontade, e bateu na telha, eu vou fazer, e tudo é legal, tudo é empolgante, né? A palavra que você usou, né? Não. E não caiam nessa ilusão de que as pessoas que não creem no Senhor são mais felizes. Que elas são felizes porque elas podem fazer aquilo que elas querem. Isso é bobagem. Eu estou dizendo por experiência própria. Porque eu sempre fiz o que eu queria. Nunca fui feliz. Eu tive momentos de felicidade e alegria. Mas uma felicidade verdadeira, plena, foi só depois que eu conheci o Senhor. Né? Então, vocês estão... Quando a gente olha para essas coisas, a gente está falando assim, a felicidade que Deus me dá não é tão boa assim. Eu prefiro a outra felicidade. E é uma ilusão. É uma mentira. É que o livro diz. É uma ilusão. Não? É um negócio para misturar tudo. Né? Você vai satisfeito ali, aquele sentido. Daí a pouco vai falar de novo. Isso aí. Então vamos lá. Vamos seguir. Apontar as fraquezas do ateísmo não é tudo, tá? Então vamos lá. A gente está falando aqui de fraqueza. Como é incoerente esse pensamento sem Deus? A gente está falando de razão, tá? Como é maluco isso? A consequência disso é um abismo, né? É um abismo que nós falamos aí. Mas nem tudo, não é só isso, tá? Então, não é tudo, não para por aí. Pelo contrário, é só o início. A gente está no segundo capítulo do livro, tá? Então, não é tudo. Não é só chegar para as pessoas e falar assim para elas, você está errada. Esse pensamento é errado porque você não tem propósito na vida, porque você não tem como definir o que é certo e o que é errado. Não é só isso. Esse é só o começo. E a gente, por enquanto, o que a gente viu? Se Deus não existir, a vida, então, é inútil. Certo? Ficou claro isso desde a primeira aula? Se Deus não existe, a vida é inútil. Tem sentido para a vida. Mas, se Deus existe, então a vida tem sentido. Tá? Se Deus existe, então a vida tem sentido. Isso que a gente tem que gravar. Vida sem Deus, sem sentido. Vida com Deus, vida com sentido. Tá? Com propósito. Somente essa segunda opção nos torna capazes de viver uma vida de forma consistente e viver uma vida feliz. Portanto, faz uma diferença enorme se Deus existe ou não. Então, é a importância de a gente pensar em relação a isso. Por quê? Que diferença faz se Deus existe? Isso é importantíssimo para nós, porque a gente chega a essa conclusão. Uma vida sem Deus é uma vida inútil. E uma vida com Deus é uma vida com sentido, com propósito, com felicidade verdadeira. É basicamente isso que a gente tem que gravar, que a gente tem que levar desse capítulo, tá? Quando a gente for conversar com alguém, quando a gente for falar com alguém que não crê no Senhor, que não crê em Deus, a gente deve mostrar para ela como é maluco uma vida sem Deus, tá? E mostrar que há uma vida com propósito, uma vida com sentido, com o Senhor, com Deus. Mas lembre-se, isso não é tudo. Tá? A gente não vai provar para ele só com isso que a gente falou aqui. A gente vai provar que Deus existe, vai converter o mundo. Quem converte é o Espírito. Tá? Mas quando a gente tem a oportunidade de falar a respeito disso,
A gente tira o telhado dela, a gente mostra para as pessoas que tem um problema, há um problema no mundo. Ela tem um problema de vida, tem problema no sentido de viver. E é por isso que, nesse momento, a gente pode pregar o evangelho, dar sentido para ela, dar o caminho para ela, apresentar Cristo para ela. Tá bom? Então, nesse ponto, até aqui, é isso que a gente tem que lembrar. Tá bom? Eclesiastes. Tá? Nós falamos de Eclesiastes, a gente deu um panorama, né? A mensagem de Eclesiastes, na aula passada nós falamos disso. A mensagem de Eclesiastes é que a vida a ser buscada é centrada em Deus. Os prazeres não satisfazem de forma duradoura, podem ser desfrutados como dons divinos. A vida oferece bons e maus momentos e não segue o padrão proposto pelo princípio da retribuição. Todavia, procede de Deus. A adversidade pode não ser agradável, mas pode ajudar a desenvolver a fé. Um resuminho da mensagem de Eclesiastes, né? E aí tem a nossa lição da aula passada. Com base no que você aprendeu, cite. Vocês tinham que ler o livro de Eclesiastes. Vocês leram? Leram? Alguma? Conseguiram ler? Tá, então tá bom. Leiam. Quem não leu, leia. Tá bom? Continue onde você parou. Se você parou no capítulo 1, continua. Agora no capítulo 5, continua. Tá bom? Não desistam. Não desista. Tá bom? Não desista. Siga em frente. Com base naquilo que você aprendeu em Eclesiastes, cite alguns personagens de filmes, séries, que exemplifiquem o absurdo da vida sem Deus. Como eles expressam essa ideia de que a vida é absurda? Qual solução ou quais soluções o livro de Eclesiastes apresenta para esses personagens? Tá? E o Matheus já tinha me dado um exemplo, né, Matheus, no ano passado. A gente falou um pouquinho no final da aula. Mas eu queria saber mais exemplos. Tá? O que vocês pesquisaram? Agora é o momento de falar. Agora é o momento de vocês. Quem quer começar? Pode falar. Vamos lá, Matheus. Do John, como que é o nome? Do filme Soul. Estou falando aqui para... Ele não se quer, né? Ele fica no profissional inteiro. Então, ele vai em busca disso, né? Então, ele faz um treino e tal, dá aula também na escola, aí ele fica numa banda inteira. Daí tem um certo ponto do filme, ele consegue isso que ele quer. E depois ele vê que não tem mais sentido, né, para ele. Não, eu fiz isso, agora, como é que eu vou fazer? E o filme dá a solução, tipo, de aproveitar as pequenas coisas da vida. As pequenas alegrias, né? Aí tem, isso é a solução é desse buscar Deus. E o vazio que ele tem, depois de conseguir esse dia, é Deus, o coração dele. Então, acho que com Deus, ele era um propósito para mim para Deus mesmo, para pegar a palavra. Fica claro que eu tive que jogar a solução para pequenas alegrias da vida, que é uma coisa muito boa para a gente tirar, e aproveitar as pequenas alegrias da vida, mas não é muito importante. Você conseguiu fazer alguma ponte com Eclesiastes? Fazer uma relação? O que Eclesiastes diz ali que a gente pode aplicar na vida do John? John? É muito trabalho. Ele aprendeu mais produtivo. Mas sem Deus, não pode de nada. É vaidade. Vaidade. Correr atrás do leite. Isso aí. Muito bom, Matheus. Obrigado. Mais alguém? Também, Lê?
Certo. Então, ele não tinha propósito na vida, né? A Luísa falou do mesmo personagem do Mateus. Ele não tinha propósito na vida e precisava encontrar isso. Ele vivia tentando encontrar um propósito para a vida, né? Isso ele só pode encontrar em Deus. Isso aí. Obrigado, Luísa. Marcela? Quer falar, Marcela? Eu também peguei o show, mas eu também peguei uma pessoa da felicidade. E a cabeça que eu estava lendo. Que legal. Ele procura a felicidade dele. E acaba no filme, ele tem que ser da vida. Isso não é só dinheiro, porque ele não tem deixar de ter dinheiro. Ele tem a felicidade da vida. Então, o que ele faz é o prazer dele. Essa aqui é o que assim. Nesse caso também, são as coisas da vida, são que a gente vive na nossa vida, a gente foi falando. Então, aí eu também peguei no capítulo 2 que fala de Que legal. A Marcela falou, é Procura da Felicidade? Quem é um filme antigo, né? Ah, nossa, esse filme é muito legal. Depois ele faz aquela coisa dos valores, né? Uhum. Vai lá, então a questão dele é como buscar pessoas que deixam ele. Então, o objetivo dele era ser um bem-sucedido. Ele quer ter a felicidade, né? A busca dele era ele ser feliz. Então, você faz talvez humilhado, tipo humilhado. E ele é um câncer, né? Então, no filme, o desfecho não é assim, né? Não dá o sentido da vida, mas ele chega lá, tem os seus próprios negócios e tal. Mas a busca dele ele acha que é a felicidade. A ideia de que o dinheiro podia trazer redenção para ele. Então, assim, na parte da felicidade, porque é por tempo, né? Essa felicidade, ela é momentânea, as coisas duram elas, todas as circunstâncias na vida. E aí, é uma atrás da outra. Então, muita gente, né? Tem um monte de problemas de loteria, a gente não vai olhar para isso, né? A gente perderia a esperança. Então, eu acho que Legal. Parabéns, Marcela. Obrigado, viu? É isso aí. Quem mais fez? Quer falar? Alguém mais? Uhum. Ela faz um papel Prenda me se for capaz é... Ah, muito bom também. Muito legal. É. Ah. É. A Luísa falou do... É o dinheiro, né? A Luísa deu um bom exemplo da Casa de Papel, que a gente vê nitidamente a questão do dinheiro estando acima de qualquer coisa, né? Inclusive da vida, inclusive de tudo, né? Eles corriam atrás do dinheiro. Isso aí também é vaidade, como a gente viu. Bom, eu também tenho um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. A Teoria de Tudo. Vocês já viram esse filme? Já? É do Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ele... Peguei uma breve história da vida dele. Alguém não conhece ele? Alguém nunca viu este homem? Todo mundo sabe quem é, né? Ele era, né? Ele morreu. Ele é um cosmólogo físico que é reconhecido internacionalmente. Ele tinha esse problema de saúde, esclerose lateral amiotrófica, né? Os músculos dele, ele era um jovem normal até os seus 20 e poucos anos, mas com essa doença, os músculos dele iam atrofiando. Então, ele perdia o movimento, ele não conseguia mais falar, e aí ele foi travando, ele foi ficando assim, bem travadinho, como a gente vê aí nessa foto. E o problema dele não afetou a mente dele, né?
né? O cérebro dele continuou funcionando e ele tinha uma mente brilhante. Ele era um homem muito sábio, muito inteligente, né? Estudioso, muito destacado. Mas ele tinha essa doença. Mas por que eu usei ele? Usei ele porque ele era alguém declaradamente ateu, certo? Ele era um ateu. Eu tinha feito eu tenho até um arquivo aqui no computador, mas se eu colocar, vai tirar da apresentação, então eu não vou colocar. Eu assisti o filme fazendo umas análises em relação a isso. Eu vou tentar lembrar algumas coisas. Em certo momento do filme, ele disse que a religião dele é a ciência, tá? Porque esse era exatamente o que ele fazia, era criar aquelas mentiras, né? Ele não tem um propósito da vida e ele começa a criar um propósito para a vida dele. Então, fazer ciência é o objetivo da vida dele, né? Então, ele vai, se dedica, ele vai até o fim, e a gente chama isso de idolatria, né? A gente conhece como idolatria. O ídolo dele, o Deus dele é a ciência. Então, ele se dedica à ciência, tudo mais. Ele vive para isso. Mas a gente vê na vida dele algumas incoerências com o ateísmo dele. Porque ele era alguém que se preocupava com os amigos, que olhava para o mundo com aspecto de bom e mal, certo e errado. Né? Ele não vivia uma vida entregue à vida, ao mundo. A gente vê isso nos relacionamentos dele. O relacionamento dele com a mulher, com a esposa dele. Né? Ele teve família, ele teve filhos, ele casou, mesmo com esse problema. Ele conseguiu ter uma família. Né? A gente vê no relacionamento dele com os pais. Né? Claro, o filme é uma biografia, pode ter algumas diferenças, e a gente sabe que o filme nem sempre é fiel àquilo que a gente vive, mas baseado no filme, baseado nele, né? E é uma história que trata da vida dele, a gente vê esses pontos com valores, ele tem valores, ele é um homem de valores, em alguns momentos a gente vê isso. Né? Mas ele não tem propósito de vida. Né? E é um homem intelectualmente muito bom. Né? E qual é a ponte para Eclesiastes? Que a sabedoria é vaidade, né? Que é correr atrás do vento. Né? É um homem sem Deus, sem propósito, sem objetivo. Ele teve família, ele teve filhos, mas sem Deus. Também é vaidade. Né? Ele até desfrutou dessas coisas boas. É interessante que ele fala assim, ó, eu encontrei uma frase dele na internet. Ele diz assim: Hawking se descrevia como um ateu. Em algumas ocasiões usou a palavra Deus em seus livros e discursos, mas segundo ele próprio, no sentido metafórico e relativo. Sua ex-esposa, Jane, afirmou que durante o processo de divórcio, ele se descreveu como ateu. Hawking declarou que não era religioso no sentido comum e que acreditava que o universo é governado pelas leis da ciência. Hawking comparou a ciência e a religião durante uma entrevista dizendo: há uma diferença fundamental entre a religião, que se baseia na autoridade, e a ciência, que se baseia na observação e na razão. A ciência vai ganhar porque ela funciona. É a visão dele. A visão que ele tem de mundo, a visão limitada. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Saiu da apresentação? Opa, então dá para fazer. Deixa eu abrir. Eu não. Não, aí também tá, Martins, na apresentação? Aparecendo. O Stephen Hawking. Beleza. Então deixa eu pegar mais algumas coisas que eu vi no filme. Tá? Então, interessante. No começo, quando ele conhece a esposa dele, a amiga dela, ela pergunta para a amiga dela: olha, quem é esse rapaz aí? Né? E ela fala: a amiga dela fala assim para ela: esse cara é um nerd aí, que gosta de ciência, mas que
que é um ateu, mas ele faz as passeatas a favor do desarmamento nuclear. Então, você vê, ele está preocupado com o desarmamento nuclear, né? Todo mundo sabe o que é uma arma nuclear? Sabe? Bomba atômica, boom, que destrói milhares e milhares de pessoas. Então, ele era a favor, ele fazia passeatas em favor do desarmamento nuclear. Então, você vê alguém que tem valor, né? A valor, de onde que ele tira esse valor? Que é certo, que é errado? Né? Ele não tem onde tirar isso, né? Ele diz assim, em certo momento, quem somos nós? Por que estamos aqui? Se descobríssemos, seria o triunfo máximo da razão humana, porque conheceríamos o pensamento de Deus. Ele diz isso para a esposa dele. Embora, né? Ele ia falar, embora Deus não existe. Né? Então, o que ele fala? Quem nós somos? Por que nós estamos aqui? Ele não tem essas respostas. Não há resposta. Sem Deus. E ele reconhece que só há sentido, só há propósito, se há um Deus, se Deus existe. Mas, para ele, Deus não existe. Tá? Então, ele fala, a vida então é sem propósito. Em momentos, ele vive diferente daquilo que ele entende sobre a vida. Certo? É o que a gente está falando aqui, de um ateu. Ele defende coisas que ele não consegue viver, que é incoerente com a vida. A vida é sem propósito, a vida não tem porquê, mas ele vive para a ciência, ele vive para o trabalho. Esse é o Deus dele. Tá? Oi. Certo. Como é o nome? Freddie Mercury, do Queen. Então, né, eu lembrei, né, que tem que procurar a felicidade dele nas drogas, no sexo, né? Também não faz nada. Exatamente. Então, consequências terríveis, né? O Matheus deu o exemplo do filme do Queen, que o Freddie Mercury procurou satisfazer, né? Procurou prazeres em drogas e mulheres, né? Não que a mulher é uma droga, mas... Tá? Não, desculpa, gente, acho que não falei legal, né? Não, e a sala aqui predomina as mulheres. Ó, eu, o Matheus e o Nicolas só, vou apanhar. Brincadeira, gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como ele se relaciona com as mulheres, tá? Ele se relaciona de uma forma errada, não é assim? O Freddie Mercury, ele era homossexual, né? Então, o sexo, né? Todo mundo aqui entende, que sabe o que é, né? Muito, cantava muito, uma voz linda, mas ele não tinha uma voz para aquela voz, aquele dom. Como não sei, ele não sabia nem o que fazer. Isso que é interessante, é quando você crê na obra que Deus fez no início, desde a criação do universo, até a sua vida, até chegar em você, quando você fez, vai, muda seu olhar. E aí, esse olhar, daquilo que você faz, é totalmente diferente. Então, talvez, né, se ele tivesse, não sei, ele teria tido oportunidade na vida dele, entendeu? No Evangelho. Então, assim, mas se ele tivesse conseguido canalizar tudo isso, então, de uma forma completamente diferente, né, e glorificaria Deus. Então, é um desperdício. Aqui ela lembrou do talento que Deus deu para ele, né? Cantava muito bem, né? Mas ele usou isso sem propósito, né? Ele só quis satisfazer a sua vida, os seus prazeres, né? Bem lembrado, Mateus. E uma outra fala só para terminar o Hawking, né? Ele diz assim numa entrevista em 2010. Quais os conselhos, um repórter perguntou para ele, quais os conselhos mais importantes que você daria para os seus 3 filhos? Ele teve 3 filhos.
Primeiro conselho: lembrem-se de olhar para cima, para as estrelas e nunca para os pés. Ele era um cosmólogo, né? Ele observava o universo. 2. Nunca deixem de trabalhar. Olha que interessante. O trabalho dá significado e propósito para a sua vida. Lembra? Mentira. Trabalho dá propósito e significado à vida. E se um dia você perde o trabalho? Acabou a sua vida. Não é? Essa é a ideia. Se o propósito é o trabalho, acabou o trabalho, acabou a vida. Como nós entendemos? O propósito é Deus, é glorificar a Deus. E eu glorifico a Deus com o meu trabalho. Diferente. Eu faço o melhor no meu trabalho para Deus. Eu trabalho, acordo cedo, eu vou para a escola, eu estudo, eu me dedico para Deus. Para Deus. Né? Deus é eterno. Deus não acaba, Deus não tem fim. Nós vamos tirar Deus. E aí acaba o propósito. Se a gente tira Deus, acabou o propósito. Mas Deus é eterno. Deus é. Oi, Bianca. Pode? Como é o nome? Do Modo Avião? É um filme? Ah, Larissa Manoela. Certo. É isso aí, a Bianca deu o exemplo desse filme da Larissa Manoela, que ela perde o celular, né, Bianca? Parece que a vida dela acaba, né? É um bom exemplo, é isso mesmo. É. E parece que o propósito da vida dela está no celular. Né? Sem o celular, acabou. Né? Virou uma bagunça. Ela quer chamar a atenção, que você falou, né? Que você falou da vida assim, Não. você não está firmado nele, não é o seu testemunho. Você quer chamar a atenção para você, né? Quer ser notada. É isso aí. Obrigado, Bianca, pelo exemplo, viu? Então, é isso aí, meus irmãos. E a gente chega na chegada. E nós, né? É a mesma chegada que eu coloquei na aula passada. Vou voltar para o início. Antes de compartilhar com as pessoas as evidências em favor da existência de Deus, pode ser que seja preciso, primeiro, ajudá-las a ver por que isso importa. Do contrário, elas simplesmente se negarão, ou nem ligarão. Tá? Conheça as consequências de uma vida sem Deus e apresentem o Evangelho de Cristo. Ele nos apresenta o verdadeiro sentido, valor e propósito. A gente só encontra tudo isso em Cristo. Tá? Então, a ideia é essa. Vamos mostrar para eles qual é a consequência de uma vida sem Deus. Mostrar quanto isso é louco, isso é loucura, isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Né? Você fica criando mentiras. O propósito da vida se torna um celular, dinheiro, ciência, né? Dinheiro, né? Como a Casa de Papel, e o sucesso, o jazz, né? As pessoas acabam criando coisas, mas isso não são coisas eternas, são coisas passageiras. Isso pode acabar, né? Quando você tenha, pode ser que você queira mais e nunca vai estar satisfeito. Alguém que corre atrás do dinheiro, ele sempre quer mais, quer mais. Se o propósito da vida dele é o dinheiro, ele nunca está satisfeito. Ele vai querer mais.
Se não tem sucesso, querer mais. E a vida e o Evangelho nos ensina que o crente deve viver uma vida satisfeita em Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Já vivi no muito e sei viver no pouco. A fonte de lucro dele, da vida dele, é a piedade, e não o dinheiro. Tá? Eu encontro satisfação na vida em Deus. Não encontro satisfação na vida nas coisas criadas. Esse é o grande problema. Porque o ateu não tem em Deus para colocar sua esperança. Não tem coisas eternas para colocar esperança. A gente tem. A gente tem. E a gente tem que vigiar o nosso coração, porque às vezes a gente acaba colocando nosso coração em coisas que são terrenas, são passageiras. Mas nós temos o Senhor, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Precisamos olhar para Ele. Por que a gente acaba fazendo isso de vez em quando? Porque a gente é pecador, porque tem pecado. E às vezes a gente caminha para isso mesmo. A gente gosta tanto de uma coisa que a gente vive para aquilo. Errado. A gente tem que voltar para Deus, olhar para o Senhor novamente. Ele é a prioridade da nossa vida. Às vezes a gente é crente, mas a gente vive com pecadores perdidos. Volte-se para o Senhor. Né? Esteja contente, satisfeito, feliz em Deus. Nele nós temos a satisfação. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, nos ajude. Alguém tem uma dúvida, um comentário? Oi, Luísa, pode falar. É legal. É a falta de propósito. Tem que falar sobre o propósito da coisa, mas é a falta de propósito. Tem que ter o propósito de coisas muito grandes, coisas que e tem gente que simplesmente não consegue dar propósito, e acaba, né? Esse... Esse seriado, eu acho que cabia perfeitamente na nossa aula. A gente podia usar todos os episódios para falar dele, né? E a Luísa deu o exemplo do 13 Reasons Why, né? Que fala a respeito da gente colocar, né, a expectativa, a razão da nossa vida em várias coisas, né? Popularidade, bens materiais, e leva isso ao extremo. Né? O Martim já falou bastante nas aulas, né, sobre esse Só das meninas, eu na minha casa. E é, aí a gente ficou, né? Eu fiz um resumão. No resumão, e a gente ficou várias madrugadas. E aí depois no final ficou tudo, né? A palavra, né? que bom, e os meninos também tem que ter, Matheus. E aí? E aí, Nicolas? Dá pra gente usar agora com a gente. As meninas já foi, agora não tem não. Mas foi um bom exemplo. Um bom exemplo. Tinha bastante. Mas tem também alguns aí no catecúmenos, né? Tem uma turminha boa aí. Mas as meninas, o número de meninas tá forte. As meninas estão bem fortes esse ano. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Mais algum comentário? Bom exemplo, hein? Tranquilo? Então vamos fazer uma oração? Vou pedir para o Felipe orar. Dá para orar aí, Martins? Assim? Obrigado. Senhor Deus nosso Pai, Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela aula que tivemos, Senhor, do porquê, Senhor, cremos em Ti, porque importa acreditarmos em Ti, Senhor, saber que o Senhor existe
e também vimos as consequências, Senhor, de uma vida vazia, de uma vida que não acredita em Ti, como a maioria dos que vivem nesse mundo já viveram também, Senhor, e graças a Ti, nada vem de nós, Senhor, que podemos saber da verdade e não caminhar para um lugar de perdição eterna, Senhor. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou através do Teu Filho Jesus, Senhor. Que possamos continuar com isso nas nossas mentes, nossos corações, mostrar isso para nossos amigos, colegas, familiares, vizinhos, Senhor, que é o tema que estamos levando com esse livro, sempre preparados para dar razão da nossa fé, Senhor, que os alunos que são tão assediados no dia a dia, na escola, aqueles que vão entrar na faculdade também devem estar com muito medo do que vão enfrentar, que eles continuem se preparando, não só agora com essa aula bem específica desse livro, que é o Em Guarda, mas se preparando em casa, na devocional, em orações, nas atividades em conjunto, pois assim eles estarão preparados, Senhor, para enfrentar os desafios que eles terão pela frente. Que o Senhor abençoe essa eleição que está tendo agora, essa votação, na verdade, Senhor, do terreno, Senhor, dê sabedoria para aqueles que podem fazer isso, podem votar, e que o Senhor nos prepare para o culto à noite, para adorarmos o Teu nome. Só isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí, pessoal. Encerrando aqui a aula. Deus abençoe a todos.